This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula, né? Hoje a gente já inicia o nosso assunto de estática dos fluidos, certo? Que é o nosso segundo assunto principal da unidade, tá? Então, quero agradecer a Rafael que esteve no atendimento, né? Antes da aula, e reforçar a todos aí que vão ao atendimento, vão à monitoria. Se não der para ir no leque de horários que a gente tem, né, a gente consegue moldar isso, fazer em um outro horário para atender vocês. Datas, né? Temos algumas informações aqui importantes sobre data. Amanhã eu vou liberar para vocês o questionário, tá? Então, aquele questionário que vale 10%, então vai ficar do dia 5 ao dia 16, para vocês responderem, então vai ficar aberto. Você entra, abre, faz uma questãozinha, volta, faz outra questão, certo? Não deixa para a última hora, vocês têm aí 11 dias para fazer. Eu opto sempre para devolver esse resultado do questionário antes da prova, para que vocês possam ver, né? Eu sempre devolvo com o espelho da resolução. Então, para que vocês possam também aí revisar, nossa prova é no dia 18, aí no dia 9, que é na terça-feira da semana que vem, eu já libero também, né? Disponibilizo para vocês o roteiro da prática de simulação, o template do relatório, que vale esses 10% também. Vocês vão ter 10 dias, né, para realizar aí do dia 9 ao dia 19. Nossa prova acontece aí no dia 18, como a gente já firmou aí desde a primeira semana de aula. Queria saber de vocês, tudo bem quanto aos prazos, a esses prazos dados? Eu vou colocar também lá no SIGA para que vocês não esqueçam, e quando eu for colocando essa atividade, amanhã, dia 9, também vou reforçar esses prazos. Queria ver de vocês aí se está tudo bem, se é um bom prazo, tem 10 dias para um, 11 dias para outro. Certo, Yuri. Tranquilo, tranquilo. Vocês vão ver, gente, no finalzinho do questionário tem umas questões que já são de um assunto que a gente ainda vai ver na próxima semana e na seguinte, né? Então, começam com as questões iniciais, a proporção que a gente for vendo, como vai ficar até o dia 16, quando a gente vai já estar no final do nosso conteúdo, né? Dia 16 não, no dia antes, na aula antes do dia 16, 4, uma semana antes a gente já vai ter visto todo o conteúdo aí, ou na terça-feira. Vocês deixam essas últimas questões para fazer, né, mais próximo, mas não acumula, não deixa para fazer, né? Vai ter questões teóricas, questões de cálculo, 10% é importante. Situando vocês aqui na nossa ementa, né, eu disponibilizei para vocês, como prometido, um vídeo com a parte teórica sobre estática dos fluidos, né, que fala da parte da teoria de Stephen, né, do teorema de Stephen, do teorema de Pascal, das escalas de pressão, que eu também vou reforçar hoje. Só tem que as deduções das fórmulas, né, de forma mais esmiuçada, aí para quem conseguiu ver, né, já está entendendo o que eu estou falando, que eu vou lá, deduzo, faço a matemática, tiro o limite, faço tudo aquilo para a gente chegar na fórmula final, vai estar nesse vídeo, que eu vou situar vocês aqui também. Tá nesse vídeo aqui, ó, que é a aula assíncrona teórica de estática dos fluidos, que eu disponibilizei para vocês. Ele é um vídeo mais curtinho, né? Tem só a parte teórica. Na aula de hoje eu vou fazer uma breve revisão, que o nosso objetivo é que a gente aplique, né, toda essa parte de estática dos fluidos nos medidores de pressão, deduza as equações manométricas. Então, nessa aula de hoje, na aula de terça-feira que vem, a gente ainda vai ficar nesses conteúdos aqui iniciais, depois a gente finaliza com forças hidrostáticas e empuxo e estabilidade. Só para situar vocês o que falta para a gente terminar a nossa primeira unidade. Então, também postei, né, no sábado um vídeo com resoluções de exercício, né? Esse vídeo tem algumas dúvidas que eu vi que o pessoal estava pedindo no atendimento, algumas questões que eu vi que estavam mais, né, dificultosas. Então, eu explano essas resoluções, questões da lista, questões dos slides que a gente não resolve em sala, que eu deixo para vocês resolverem depois. Sempre, né,
reforçando a teoria e resolvendo as questões. Então, é bem importante. Eu sei que não existe só a disciplina de mecânica dos fluidos, mas são aí adicionais para que vocês estudem, revisem, vocês vão, à proporção que forem vendo as aulas, vocês vão ver que começa a fluir melhor. Depois eu falo dessa aula aqui, do dia 13, semana que vem eu falo, reforço, né, que a gente vai ter uma aula dia 13 no sábado, que é para tirar dúvidas da prática de simulação, onde eu faço com vocês ali, utilizo o PF, que é nosso simulador online, gratuito, para que não fique dúvida na hora de vocês fazerem também um relatório, que é o que vale aqueles nossos 10%. Se, né, eu ver que ainda vai ter questões no atendimento, muita dúvida de um ou outro ponto, né, eu posto mais um vídeo lá antes da prova, fazendo uma revisão zona geral de todo o assunto. Perguntas? Tudo bem quanto aos nossos prazos, andamento da disciplina? Tento sempre reforçar isso para que vocês não se sintam, né, perdidos contra essas datas. A gente sabe que a forma remota, às vezes, a gente esquece uma coisinha ali, outra aqui, mas eu sou boa de lembrar, de lembrando a vocês, né, o que tem que fazer, as atividades e os prazos. Então, né, já aqui iniciando o nosso assunto, dentro da estática dos fluidos, a gente tem 3 grandes nomes, né, que é o Pascal, Steve e Arquimedes. E a gente vai falar dos teoremas, né, das leis postuladas por eles. Vamos aplicar também, como eu já disse, neste ramo da estática dos fluidos, que é quando a gente estuda o fluido em uma condição de equilíbrio, né? A gente está falando de pressão, força sobre área, a gente vai trabalhar com unidades como Pascal, Newton por metro quadrado, Libra força por pé ao quadrado, quilograma força por centímetro ao quadrado, ATM, PSI, bar. Então, eu sigo pedindo para que vocês tomem bastante cuidado, né, quanto a essa homogeneidade das unidades, porque agora a gente começa a aplicar muitas variáveis, né, juntas para resolver um problema. Então, eu sigo fazendo este apelo, este pedido, né, lembrando no nosso conceito de fluido, né, a gente falou até a semana passada sobre a tensão cisalhante, quando uma força, né, de cisalhamento ali age sobre o fluido, que é aquela força tangencial, a face ali do fluido, ele tende a se deformar continuamente. Agora, já que a gente entra na parte de estática dos fluidos, a gente diz que para que o fluido esteja em situação de estática, né, nenhuma força de cisalhamento, nenhuma tensão de cisalhamento pode ser gerada sobre o fluido. Apenas, né, o que a gente trata aí como uma força normal, que é aquela perpendicular em relação à fronteira. A pressão, né, a gente vai tratar da pressão normal atuando sobre aquela superfície, né, sobre aquele fluido. Onde é que a gente vai aplicar isso, né? Então, a gente vai deduzir equações da estática dos fluidos, aí foi essa parte da dedução, né, que eu disponibilizei para vocês ali extra, naquele vídeo assíncrono, né, para que a gente não perca tanto tempo fazendo aquelas deduções matemáticas aqui no momento síncrono, e sim aproveite para resolver questões. E assim, compreender, né, o comportamento da pressão, seja em relação à altitude, seja a utilização desses conceitos e dessas equações para aferir pressão nos manômetros, que são os medidores de pressão, ou também para quantificar essas forças, né, em tubulações, em sistemas hidráulicos, ou forças do fluido, né, quando em contato com superfícies, com objetos submersos, como exemplo de comportas, barragens, válvulas. Então, se eu tenho um fluido, né, aquele fluido, apesar de estar numa situação de estática, em repouso, ele está gerando uma força, né, pode ser a favor ou não, né, se a gente estiver falando de uma barragem que deve ser construída para suportar aquela força, ou de uma comporta que deve se abrir quando aquela força excede um determinado valor, né, e passa a ser uma região de extravasamento, como, por exemplo, em barragens. Então, é isso que trata a estática dos fluidos, né, são os pontos que a gente vai estudar aqui. Eu sempre gosto de situar vocês na aplicação. E o princípio de Pascal, né, que é o primeiro princípio,
que a gente vai falar, ele diz que um fluido, óbvio, em repouso, sempre que eu estiver falando de fluido em repouso, né, a pressão ela vai ser a mesma em toda e qualquer direção. Como a gente já falou, né, nas aulas passadas, que para cada eixo a gente tem duas tensões cisalhantes e uma tensão normal, né, para que o fluido esteja em repouso, essas tensões cisalhantes têm que ser igual a zero. E Pascal me diz que essa pressão, quando transmitida, né, em um recipiente, ela vai ser transmitida integralmente para o fluido e para a parede, onde esse fluido está contido. E para que ele se mantenha uma situação de estática, né, essas tensões normais, elas terão que ser iguais em X, em Y e em Z. Em todas as faces, se a gente estiver tratando aqui, por exemplo, né, desse triângulo, nesta face e nesta face. Ela terá que ser transmitida igualmente aí em X, em Y, em Z, em Z. Eu faço essa demonstração lá no vídeo, nessa demonstração de como é que isso ocorre, como é que se iguala essa força mesmo para comprovar esse princípio de Pascal. É o princípio da prensa hidráulica, né? Se a gente aplica uma força aqui, né, a pressão vai ser a força aplicada em uma determinada área, em um ponto, depois de uma situação, depois que ela for transmitida igualmente, ela chega novamente a uma situação de repouso, de estática, onde a gente pode afirmar que a pressão do outro lado, né, também será a força sobre a área, e esses valores serão, né, iguais, né, óbvio, depois que ele assume uma situação de estática. Então, esse é o princípio de Pascal, né? O outro princípio que a gente vai tratar aqui na disciplina é referente à lei de Stevens, né? Por meio da lei de Stevens, a gente vai chegar na nossa equação básica da estática dos fluidos. Stevens disse, né, que para que esse elemento esteja em repouso, a soma de todas as forças em todas as direções é igual a zero. A gente vai falar também na parte de empuxo, quando a gente estiver tratando de empuxo, né, que a soma dos momentos das forças para que também ocorra uma condição de equilíbrio também tem que ser igual a zero. Então, é o que nos diz Stevens, que a pressão também em um fluido, ela vai apresentar um valor independente da direção considerada, né, uma vez que ela é transmitida igualmente para todo o fluido, como dito por Pascal. Ele foi lá, né, comprovou isso também, eu desenvolvo matematicamente na parte assíncrona, mas vou demonstrar aqui para vocês, né, rapidamente, como é que se chega na equação básica da estática dos fluidos. Se a gente tem esse elemento aqui, fluido cartesiano, né, de volume x, y e z, né, del x, del y e del z, ele analisou de que a soma de todas essas forças teria que ser igual a zero, as forças sobre a superfície, né, e a força também devido ao campo gravitacional. Então, se a gente tem a gravidade atuando ali naquele sistema, a gente vai ter a força-peso, né? O peso do fluido vai ser dado por... Gente, desculpa, eu dando aula, eu risco tudo, às vezes eu esqueço de descartar. Deve estar todo pintado da aula de mais cedo. A gente vai ter, então, de que essa força, peso, vai ser a massa específica vezes a gravidade, vezes o volume, aí, pensando nesse elemento cartesiano aí em repouso. Se a soma das forças será a força-peso, mas todas essas pressões atuando em uma determinada área. Se a gente observar, Ave Maria, pintado está aqui. Aí, agora, peraí que eu acho que eu apaguei foi demais. Então, se a gente observa essa superfície e analisa todas as pressões nessas áreas e soma com a força-peso, o somatório de todas elas vai ter que ser igual a zero. Só um minutinho aqui. Travou tudo aqui agora. Pronto. Então, o que a gente precisa analisar aqui,
né? Eu vou pintar aqui para cada eixo, que a gente vai ter a pressão em X, né? Menos a pressão de X delta X, né? Atuando. Então, eu tenho aqui atuando nessa face, né? Qual face? Qual área? dy, dz. Né? Esse lado aqui também, deu y até o z. Mas aí a gente vai analisar agora em y, a pressão em y, menos a pressão em y mais delta y, atuando aqui em del x, del z. Por isso que fica tudo pintado, sai pintando tudo. E agora, em z, de outra cor, a pressão em z menos a pressão em z mais delta z, atuando em x e y, que é a área. X e y, que é a área. Somo isso à ação da gravidade, a força-peso, tudo isso tem que ser igual a zero. E aí, com as considerações matemáticas, tomando os limites, fazendo as reduções, a gente tem que o gradiente de pressão, né, em x, em y, em z, mais a força-peso, né? Quando a gente cancela aqui, toma o limite tendendo a zero, a gente vai ficar apenas com a massa e a gravidade. Tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Mas, um outro ponto importante também é que o único eixo considerado, né, para essa variação de pressão é o eixo y, que é o eixo paralelo ao vetor gravidade. A pressão ela vai variar apenas em y, e é isso que Steven nos diz, que a pressão em um fluido em uma situação de estática, ela varia com a profundidade. Espero não estar contando nenhuma novidade a vocês. Que o plano X e Z, né, eles vão ser isobáricos, eles vão apresentar si mesmo o fluido na mesma altura, né, a mesma pressão. A minha pressão não vai variar em X nem em Z. Então, a gente tem a nossa equação, né, final da estática dos fluidos, que pode ser aplicada tanto para fluidos compressíveis como incompressíveis, diz que a variação de pressão em Y é igual a menos a massa específica vezes a gravidade. Isso daqui nada mais é, de acordo com a propriedade dos fluidos, o peso específico. Boa noite, Natanael. Perguntas? Tá pagando essa bagunça que eu faço. Perguntas? Tudo bem até aí? Vou ver aqui, mas eu baguncei aqui. Estão aí, estão me escutando, estão respirando, tudo bem? Tudo sim, professorão. Tranquilo. Tudo bem. Vocês falam se ficar alguma dúvida, gente. Tudo certo. Aí, ó, esse kkk aí, Pedrosa, já me deixou nervosa. Obrigada, Tiana, Arthur, Alisson. Pelo menos ninguém botou tururu, não foi? De novo, tá? Porque tá tudo certo. Arthur lembrou aí. Essa condição, né, essa equação básica, ela só vale para um fluido em estática, né? Só lembrando que a gente pode tratar de um fluido no estado líquido ou gasoso, onde a gravidade é a única aí que atua como força de campo, né? Por isso que a gente tem a força-peso, e o eixo Y, né, sendo considerado vertical e voltado para cima, paralelo ao vetor gravidade. E aí a gente vai precisar de um nível de referência, né, para afirmar que essa variação da pressão em Y é igual a menos o peso específico. E aí vamos fazer essa consideração primeiro para um fluido incompressível, né, para a gente... Então, quem se empolgou na aula de tarde fui eu, viu? Porque eu risquei foi tudo. Gente, me perdoe. Faço até que eu vou dar uma pausa para apagar tudo. Aí, porque quem se empolgou aqui de tarde, na aula da tarde, fui eu, e risquei os slides todos, literalmente. Dura aí 2 minutinhos. Tá parecendo... Uma criança encontrou isso aqui e fez de pente, porque
O que tem... Acho que na hora de fechar, eu não coloquei descartar alterações. Aí já via. Tá tudo aqui. Tô voltando. Pronto. Agora apaguei. Onde eu estava? Pronto. Fluidos incompressíveis. Sim, nós temos que transmitir, né? Voltamos à programação normal. Pronto. Então, para o fluido incompressível, né, aplicando a nossa equação aqui da estática dos fluidos, a gente vai considerar aqui o solo, né, como a nossa referência, o nosso ponto zero, tá, do y voltado para cima. Vamos analisar esses dois pontos, esse ponto P, né, que está y distante do zero, e esse ponto aqui na superfície do fluido, né? Se a superfície do fluido aqui atua a pressão atmosférica, né? E esse ponto aqui está distante do nosso zero, o valor aqui y0. E aí, aplicando a nossa equação, né, de que, vou passar aqui para esse lado, a variação de pressão vai ser igual a menos o peso vezes dy. Mas vale a gente lembrar que quando a gente está tratando de fluidos incompressíveis, a massa específica é uma constante, né? Então, se a gente for integrar, né, da superfície, do ponto P aí, a superfície, né, onde a gente tem no ponto P a altura y e na superfície y0, fazendo essa integral, a gente vai ficar com P menos P ATM igual a y, né, menos y0 vezes menos aqui o peso específico, que é a massa vezes a gravidade. Né? Assim, a gente chega na equação final, né, da estática dos fluidos para fluidos incompressíveis. Né? Só fazendo aqui um rearranjo aqui de sinais, onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Vamos ficar, então, com P menos PATM, então a pressão nesse ponto P menos a pressão na superfície, né? Essa variação de pressão entre esses dois pontos vai ser igual a massa específica vezes a gravidade, né? Vezes y0 menos y. Mas observem, y0, deixa eu usar um marcador que fica mais, é toda essa altura. Y é desse ponto, né, até o zero. Y0 menos Y é justamente a distância entre o ponto P e o outro ponto que está na superfície de fluido. Né? Então, eu posso dizer aqui, isso aqui é comumente chamado, né, de altura de coluna de fluido, que é o nosso H. Então, isso daqui vai ser a distância entre os pontos P e o ponto na superfície de fluido. Assim a gente chega na equação final da estática dos fluidos para fluidos incompressíveis. Mas, né, eu quero fazer uma observação aqui, que quando a gente faz essa consideração da pressão atmosférica, né, que age aqui nessa lâmina de fluido, a gente está tratando de uma pressão chamada de pressão absoluta. Eu vou representar aqui como ABS. ABS. Essa pressão, que é a pressão de coluna de fluido dessa coluna de fluido aqui, que tem a altura H, esse fluido azul, é o que a gente chama de pressão hidrostática. Em alguns livros vocês vão ler pressão efetiva, pressão relativa, pressão manométrica, né? Ou pressão de coluna de líquido, que é a pressão igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura.
Essa pressão aqui é a pressão apenas dessa coluna de fluido. Se a gente considera a pressão atmosférica, a gente vai ter a pressão absoluta. Vou mostrar isso no instante quando eu mostrar as escalas, né, vai ficar um pouco mais claro, porque, como o Steven disse, a pressão ela vai depender do nível de referência. Então, a pressão vai ser o produto da diferença de profundidade entre os pontos e o peso específico, que é a massa específica vezes a gravidade. Acho que até aí tranquilo. É bem importante, gente, vocês diferenciarem bem, né, o que é essa pressão efetiva e essa pressão absoluta, porque em algumas questões, né, o objetivo é encontrar, né, a pressão efetiva. Então, lembrem que quando a gente está tratando da pressão efetiva, a gente vai desprezar a pressão atmosférica que age sobre aquele sistema. Tem alguns medidores de pressão, os manômetros, eles podem, né, estar abertos ou serem fechados e medir apenas a pressão efetiva. Então, é bem importante a gente lembrar desse conceito de o que é pressão efetiva e o que é pressão absoluta, porque isso vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Então, só reforçando aqui, nessa pressão efetiva, se eu somo a pressão atmosférica, a gente vai ter a pressão absoluta. Trazendo isso, né, como eu disse, em relação ao nível de referência, mostrar essa imagem aqui, ela é bem simples, mas bem didática, né? A pressão atmosférica ela é medida em relação ao vácuo. Então, a gente, por meio dos barômetros, né? Então, o vácuo absoluto é a nossa referência, os barômetros aferem a pressão atmosférica, né? Acima dessa pressão atmosférica, a gente vai medir por meio dos equipamentos a pressão manométrica. Eu digo acima, mas lembrando que ela também pode ser negativa, né? O valor dessa pressão aí aferida por esses instrumentos, ela pode ser positiva ou negativa. Se eu somo essa pressão atmosférica com essa pressão manométrica, que pode ser positiva ou negativa, a gente vai ter a pressão absoluta. Então, seria, né, a pressão absoluta, a soma dessas duas pressões. A efetiva, né, que é a pressão, a diferença entre a pressão e a pressão local. A absoluta, que é em relação aí à diferença de pressão em relação à pressão e o vácuo. Né? E aí a gente considera, né, desconsidera na pressão efetiva essa pressão atmosférica. Perguntas? Tranquilo até aí? Não fiquem muito calado, não. Essa turma fala mais, pergunta mais. Tudo certo. Um termo também, uma forma de expressar essa pressão em relação à sua carga. Então, a gente vai falar posteriormente, quando estivermos falando da equação de Bernoulli, ou em projetos, né, hidrossanitários, projetos de saneamento, se trata muito da carga de pressão. Então, quando vocês ouvirem esse termo, né, já lembre que a carga de pressão efetiva, né, se a pressão efetiva é o peso vezes a altura, essa carga vai ser a pressão dividido pelo peso específico. Quando a gente tem a nossa unidade de metro coluna d'água, metro coluna de petróleo, e a gente está tratando de carga de pressão efetiva, também chamada de carga piezométrica. Elas que vão nos indicar as linhas piezométricas, a carga de pressão existente em um ponto e outro. E isso a gente vai utilizar bastante, né, esse termo de carga de pressão efetiva, mais à frente também na equação de Bernoulli, que é um dos nossos termos, né, a nossa energia aí de pressão, a nossa carga de pressão interna, a unidade vai ser em metro, né, quando a gente trata aí das unidades metro coluna d'água, né, que é uma unidade de carga de pressão. Muitas vezes expressado assim até quando se prevê, por exemplo, o NPSH de uma bomba, né, que é a energia líquida desse fluido ao escoar pelaquela bomba, né, dado em termos de carga também, é uma unidade bem usual.
Então, não só a gente pode tratar essa pressão, mesmo como Pascal, Newton por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, né, ou em termos de carga de pressão. A gente divide a pressão pelo peso específico. Só para fixar algumas coisas postuladas por Steve, né, se ele disse que o eixo X ele é isobárico, então lembrem do princípio dos vasos comunicantes, né? Não importa aí a distância, né, entre os pontos, nem o formato do recipiente, se eles estão na mesma altura, ele tem a mesma pressão. Isso é bem importante porque a gente vai traçar aqui as nossas linhas isobáricas, que são pontos, né, do mesmo fluido, de mesma pressão. Está no mesmo nível, o mesmo fluido, eles têm a mesma pressão. Vai ser bem importante para a gente deduzir as nossas equações manométricas de diferentes configurações. Então, não vai interessar essa distância, né, e sim a cota ao nosso eixo Y. Fluidos também no estado gasoso, né, a gente tende a desprezar essa variação de pressão. A gente tende a dizer que essa variação de pressão aí é desprezível. Por quê, professora? Porque a gente tem um fluido de baixo peso específico, se a gente tem uma pequena cota, né, distância entre esses pontos de análise, a gente pode desprezar essa diferença de pressão entre eles. Então, quando vocês verem, né, em um manômetro, entre um ponto e outro, uma pequena diferença em Y, onde contém o gás, não se preocupem, podem desprezar essa variação de pressão sem medo de errar. Né? Só lembrar da pressão atmosférica. Para que essa variação de pressão, né, aconteça, a gente precisa de uma grande coluna de fluido, que é o ar, para que essa, né, quanto mais longe do nível do mar, menor será a pressão, mas isso vai ocorrer a altitudes elevadas. E lá também, né, na aula que eu falei, que tá a parte teórica, tem a demonstração da mesma equação para fluidos gasosos, mas o que é importante aqui para a gente nesse momento é que a gente, quando calcularmos a pressão absoluta, a gente vai precisar conhecer a pressão atmosférica, correto? Pressão absoluta, a gente soma a pressão atmosférica. E a gente vai usar muito dessas tabelinhas aqui, né, onde tem a variação de pressão com a altitude. Então, a depender de onde esteja aquele meu sistema, a gente vai vir aqui buscar aqui as altitudes, né? Referência aqui, nível do mar, e aqui distante aí do nível do mar, para encontrar essas pressões atmosféricas, e aí somar a nossa pressão efetiva para encontrar a nossa pressão absoluta. Acho que já tem um exercíciozinho aqui, lápis, papel, caneta, vamos lá? Pergunta, gente. Querem fazer nenhuma pergunta? Vocês ainda estão em ritmo de feriado, é? Mais ou menos. Estou percebendo, acho que vocês estão quase... Às vezes é medo mesmo, professor. Não, nada de medo, gente. É para perguntar. Realmente muito ocupada tentando desvendar essas coisas tudo. Mas pergunte, porque é tão melhor quando a gente interage e traz outras percepções aqui acerca. Vamos interagir. Nada de medo. Eu tenho cara de braba assim, a gente. Professora, o medo não é pela sua cara de brava, não é pela quantidade de conteúdo mesmo. Sim, Isaac. É uma disciplina que eu não vou mentir, né? A quantidade de conteúdos é grande. Por isso que eu sempre reforço. Pessoal, não acumula. Né? A cada aula a gente está sempre tendo um conteúdo novo, ainda mais está mais enxutinho, né? Esses semestres, onde a gente fez praticamente 3 semestres no ano. Né? Eu sei que a forma remota também para prender assim, a atenção, né? Mas estamos aqui para ir nos ajudando. Vamos lá. Mas deixa ele dizer, professora. Oi, Yuri. Quando tá todo mundo calado assim, duas coisas. Ou tá Ou todo tá mundo entendendo tudo, ou ou ninguém tá entendendo nada. Vamos ser otimistas, tá todo mundo entendendo tudo. Ai, meu Deus, tomara. Eu sinto uma falta da sala de aula, Yuri, que eu nem te conto. Porque na sala de aula, a gente tá aqui, né, dando aula, tá? A maioria é bem expressivo, né, que dá aquela franzida assim na testa. Aí não precisa nem falar nada. Então, gente, para reforçar, vamos lá, vamos repetir esse ponto, né? Mas assim, eu só consigo ver o nome e a fotinha de vocês, por isso que eu pergunto tanto.
Sal é alguma coisa. Então, você é otimista, viu? Tá todo mundo entendendo tudo. Vamos exercitar para ver se tá todo mundo entendendo tudo mesmo. Vamos lá. Foi quase isso, né, Arthur? Os guerreiros aí nesse 1 ano. Vamos fazer essa questão. Sabendo que a pressão atmosférica é de 101,33 kPa, já vou eu começar a pintar a questão toda. Ele está dizendo que a pressão atmosférica aqui, né, neste tanque, essa pressão aqui, ó, é de 101,33 kPa. A gente tem um tanque, né? E nesse tanque aqui a gente tem óleo, água, um fluido X e mercúrio. A pressão absoluta no fundo do tanque é de 242 kPa. Ele está nos falando que a pressão aqui, ó, no fundo do tanque, 242 kPa. E tem um fluido que ele chama aqui de fluido X, né? Ele quer saber qual é a densidade desse fluido aqui contaminante X. Eu me lembro que isso foi uma questão de prova, e depois eu perguntava, identifique na tabela de fluidos, né, qual o fluido que mais se aproxima da densidade encontrada. Né, e era dito para considerar a temperatura de todos os fluidos a 20 graus. Né, eu trouxe aqui a tabela, tá, gente? Mas eu vou até aproveitar a pergunta do Bruno, da turma de tarde, que ele fez, professora. Nas questões, você, né, dá essa massa específica, essa propriedade do fluido? Não, tem uma tabela em mãos, que é aquela nossa tabelinha de bolso de mecânica dos fluidos, que tem os fatores de conversão, as propriedades dos fluidos, certo? Então, eu tirei de lá, trouxe para cá, para o slide, para a gente poder visualizar melhor. Para a gente achar a massa específica, né, do mercúrio, que está aqui embaixo, do óleo sai 30, né? Ele é o 30W, tá? Não é o 1030, não é o 10W30. Da água. E a gente quer saber esse fluido X, qual é a densidade. É só essa informação que a gente tem. Com base no que a gente falou, o princípio de Pascal, o princípio de Steven, né? Esse fluido está em repouso aí nesse reservatório. O que é que a gente pode afirmar aí, sabendo a pressão no fundo do tanque, a pressão absoluta no fundo do tanque? Não entendi a pergunta, professora. Repetir, por favor. Sabendo a pressão no fundo do tanque, o que é que a gente pode afirmar, né, para chegar nessa nossa densidade que a gente quer do fluido X? A gente tem um tanque preenchido de vários fluidos, então a gente tem a pressão lá no fundo. A pressão ATM é zero? Não, a pressão no fundo é a soma das pressões de cada fluido? Sim, a pressão no fundo do tanque, né, é o somatório de todas as pressões que eu tenho no tanque. Se ele deu a pressão absoluta no fundo do tanque, então a gente vai somar a pressão atmosférica, porque a pressão absoluta considera a pressão atmosférica, a pressão da camada de óleo, a pressão da camada de água, a pressão da camada do fluido X e a pressão da camada do fluido mercúrio. Então, a soma de todas essas pressões aqui vai ser a pressão no fundo do tanque, que é de 242 kPa. Se pressão é a massa específica vezes a gravidade vezes a altura, então a gente, né, tem como encontrar a massa específica desse fluido X. Né, por meio dessa observação que a gente fez, ó, de que a pressão no fundo do tanque é o somatório de todas essas colunas de fluido acima dele. Compreenderam o que eu falei? Sim, professor. Beleza, agora vamos lá. Vamos encontrar, lembrando que pressão vai ser a massa, vezes a gravidade, vezes a altura de cada coluna de fluido dessa, tá, gente? Tipo, a água, eu só tenho 2 metros, né? Não é de 2 metros mais 3 mais 0,5. É para cada coluna dessa de fluido.
Deu tempo de anotarem aqui as massas específicas dos fluidos? Eu passei do outro, quem não anotou ainda. Aí de novo, ó. 13.500 do mercúrio, 891 do óleo, quilograma por metro cúbico, não esqueçam da unidade, água 998. Professora, no caso do mercúrio, é 13.550 ou é 13 13, não 13 mil. É porque está em inglês, né? Aí a tá. vírgula é o ponto do milhar, como na nossa calculadora. Muito bom perguntar isso, que aí eu reforço, tá, gente? Como as tabelas estão em inglês, né? Lembrem que a vírgula é do milhar. Já vi muito aluno colocar 13,55. Então, lembrem disso aí ao utilizar nossas tabelas. Então, eu vou voltar aqui. Né? Transformar também aqui de quilopascal para pascal, né? Lembrando que pascal é Newton por metro quadrado. Então, a gente vai ter aqui a pressão do fundo do tanque, né? A pressão do mercúrio, que vai ser a massa específica do mercúrio, a gravidade e a altura. A altura do mercúrio aqui de 0,5. A massa específica do fluido X é o que a gente quer conhecer, vezes a gravidade. Gente, a gravidade eu sempre adoto 9,8, tá? Raramente eu adoto 10. A altura desse fluido X de 3 metros. A água, que tem uma altura aqui de 2 metros. O óleo, de 1 metro. Né, mais a pressão atmosférica que age aqui na lâmina de fluido. Pessoal, reforçando que a gente só está somando a pressão atmosférica porque a pressão do fundo do tanque dada foi a pressão absoluta. Se ele tivesse falado lá que a pressão no fundo do tanque, a pressão efetiva, a pressão manométrica no fundo do tanque, né, a gente iria desprezar a pressão atmosférica. Essa é a importância que eu falo do conceito, né, de pressão efetiva e pressão atmosférica. Quero valores, quero números, quero resultados. Vou só colocar aqui já com as massas específicas dos fluidos. Bem colorido aí para identificar cada coluna de fluido. No final da aula, me lembrem que tem um valendo, tá? Para eu passar o link lá do valendo. Quero agradecer quem respondeu ao fórum. Eu li, respondi lá, devolvi, né? Fiz uma devolutiva breve, não tinha muito a que se corrigir. Em relação, era uma relação conceitual, era um texto. Boa pergunta, Yuri. Lembrem que quando a gente considera, né, essa pressão absoluta, mesmo o reservatório estando fechado, né, a gente encontra a pressão interna efetiva. Claro que ele poderia estar pressurizado, né, a lâmina de fluido está pressurizada, então poderia ter uma pressão adicional àquela camada de fluido, mas mesmo ele estando fechado e não pressurizado, depois que a gente acha a pressão efetiva, né, se a gente soma a pressão atmosférica local, a gente está considerando, a gente encontra assim a pressão absoluta. Eu vou reforçar isso, que independente se a gente está tratando de sistema aberto ou fechado. Professora, 1574?
1.500 e... Deixa eu só confirmar aqui que eu não lembro o finalzinho. 64. Falou 60 ou 70? 64. 64. Isso mesmo, Natanael. Mas alguém achou esse valor? Algum valor diferente? Eu achei que ia ser mais complicado, eu achei que teria que ponderar, mas a pressão que ele exerce, tanto faz a ordem, né? Tanto vai fazer a ordem dele que a gente coloque aí as camadas de fluido certinho. Uhum. Yuri, entenderam? Eu vou falar no plural. Yuri colocou a pergunta e Yuri embaixo também colocou uma carinha. Foi de entendeu, Yuri? Ou foi de estou pensando? Compartilha aí com a gente. Eu nunca entendo gente emotion. Às vezes eu fico confusa. Um dia me mandaram um emotion, eu achava que era uma coisa. Eu sempre achava que o emotion com a gotinha era de suado, mas é de cansado. Tem uns emotion que eu não entendo. Mas me contem aí. Entenderam, encontraram esse resultado? Certo, Yuri. Mas deu para entender o que eu falei? Independente desse sistema, né? Se ele estiver aberto ou fechado, ele pode estar aberto. Mas se a gente expressar aquela pressão em termos de pressão efetiva, a gente despreza a pressão atmosférica. Professora, só uma pergunta boba aqui. Por que ele pediu para considerar a temperatura 20 graus Celsius? A tabela não tem essa menção? Na verdade, na tabela tem em cima, Isaac. Na tabela em cima tem fluidos a 1 atm 20 graus Celsius. Porque no recorte aqui não está no aí, recorte né? não, Eu fiz só um recortezinho da tabela. Mas a nossa tabela que tem lá, elas são para fluidos a 20 graus e 1 atm. E pode perguntar, tem que perguntar mesmo. Era bom se eu tivesse colocado, mas como o espaço era pequenininho, né? Eu não trouxe a legenda toda da tabela. Só uma outra observação aqui, gente. A gente encontrou a pressão. A gente encontrou a massa específica, né? Mas só fazendo uma revisãozinha rápida aqui das propriedades. Se a gente quisesse encontrar o peso específico, né? Era só multiplicar a massa específica com a gravidade. Se a gente quisesse encontrar a densidade relativa, né? A gente dividiria a massa específica pela massa de referência. Tranquilo? Só o Natanael me trouxe o resultado? Alguém achou o resultado diferente? Alisson, Arthur, Brenda, Damara, Felipe. Tem mais gente. Eu achei também, professor, deu certo. Eu também? Pronto. Acho que foi Tamar, foi o que falou. Não deu tempo de ver. Então, posso seguir? Pode, professor. Tranquilo. Ô, professora, aí nesse... Onde tem a gravidade, não seria segundo, não? Segundo ao quadrado? Eita, deve ter sido só um. Obrigada, muito obrigada. Foi só um, mas as unidades estão certinhas, deve ter sido só o. Porque se você ver aqui em cima tá certinho, né? Metro por segundo ao quadrado, eu acho que na hora de passar aqui para baixo. Vou até ver o outro aqui também. Aqui também. Obrigada, Júlia. Ó, já tá até, vou até salvar. Esses equations para colocar essas equações são uma beleza. Mas a unidade, ela tá certinha aqui, ó. Tá? A gente vai acabar com a unidade em quilograma por metro cúbico. Obrigada. Isso é culpa do bolsista, professora. Como assim? Me explique. Só bota a culpa no bolsista, disse que foi ele que fez o slide. Não, e pior que fui eu mesmo, não tem nem quem botar a culpa. Tem nem quem botar a culpa, foi eu mesmo. Às vezes a gente vai para facilitar aqui, como não precisa ficar colocando toda hora aqueles quadradinhos do equation, né? Um copia e cola, eu devo ter copiado e colado do Newton por metro quadrado, né? E ficou, troquei o metro e esqueci do segundo.
Né? Isso aqui, as primeiras vezes, quando eu vou resolvendo, né, em sala, eu vou fazendo a equação ali online, e depois, como já está prontinho, a gente vai só mostrando parte a parte. Mas nem foi, mas não tenho nem quem culpar. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora de manometria, certo? Manometria é uma parte dentro da mecânica dos fluidos, que ela vai estudar os métodos, os instrumentos, né? Por meio desses instrumentos, a gente vai conseguir aferir, medir a pressão em sistemas, né? Por meio desse instrumento que é o manômetro. São utilizados para medir a pressão. Vou falar de alguns, né? Já bem utilizados na indústria, né? Como os manômetros de Bourdon, né? Os transdutores. Então, vou explicar, não vou falar do mecanismo de funcionamento, mas de que tipo de pressão ele afere, e a gente vai para os outros medidores, onde a gente vai aplicar a nossa equação básica da estática dos fluidos, né, e encontrar a pressão em sistemas, ou a diferença de pressão entre um sistema e outro. Então, existem os piezômetros, manômetros de tubo U, vou falar aqui deles, vou mostrar a diferença, a configuração, até a gente chegar, né, no ponto-chave, que é como utilizar a nossa equação, né, para nossa equação básica da pressão aí, da estática, para montar a nossa equação manométrica e, por meio desses manômetros, aferir a pressão em sistemas. Então, os manômetros, piezômetros, né, eles vão aferir a pressão efetiva, tá? Os barômetros aí vão medir a pressão atmosférica local, e se somos dois, a gente vai ter a pressão absoluta. Então, por meio da lei de Stevens, dessa coluna de fluido, como a gente viu do reservatório, a gente vai conseguir aferir essa pressão nesses instrumentos, utilizando esses instrumentos. Então, o manômetro de Bourdon, manômetro metálico, né, ele pode ser aí mecânico ou digital. O princípio de funcionamento dele é bem... o fluido aqui, a depender da pressão interna, né, se movimenta por essa haste de cobre, ela é flexível, essas engrenagens aqui se movimentam e a haste vai indicar a pressão interna. A pressão indicada pelos manômetros, né, é a pressão efetiva, gente. Então, o manômetro ele vai sempre nos indicar essa pressão efetiva, né, a pressão interna, desprezando a pressão atmosférica. Eu gosto muito de frisar isso, porque sempre quando a gente vê, né, em uma questão, em uma situação, um problema, um manômetro de Bourdon indicado geralmente por uma bolinha e uma setinha, né, lembrem, eles vão estar indicando a pressão efetiva. Essa é a pressão aqui, né, interna, desprezando a pressão atmosférica. Tem um videozinho aqui que mostra, né, esse princípio do funcionamento, essas hastes se movimentando, mas lembrem, os manômetros de Bourdon medem a pressão efetiva. Assim como os transdutores, né? Só tem que o transdutor, ele vai converter essa pressão, nessa variação de pressão, em um sinal elétrico. Né? Então, a depender aí da deformação, então, quando há uma aplicação de uma pressão ao transdutor, causa aí a deflexão do diafragma e deforma-se os sensores que vão, né, indicar essa proporção da pressão em relação à alteração dessa resistência elétrica. E também aferem, indicam a pressão efetiva. Então, sempre quando vocês veem, né, a gente vai também trabalhar tanto aqui quanto no decorrer do semestre da nossa disciplina, né, com indicação de pressão. Lembrem que a gente vai estar sempre tratando, né, esses medidores medem a pressão efetiva. Não é o nosso objetivo aqui a gente falar do princípio de funcionamento, né, nem de instalação. Existem outras disciplinas destinadas a isso. Nosso objetivo é olhar para os manômetros e entender o funcionamento dos manômetros e aferir a pressão por meio deles. Eu vou primeiro diferenciar os tipos de manômetros e depois a gente vai desenvolver a equação manométrica para cada um deles, né, com base no que eu vou explicar da lei de Stevens, né, do princípio de Pascal. Começando pelo piezômetro. Então, até já respondo aqui a pergunta também do Yuri, que perguntou que se ele tivesse fechado ou se ele tivesse aberto. Né, o piezômetro, observe que é um tubo transparente, simples, acoplado ao sistema. Né, então, vamos supor que isso aqui represente um reservatório, né, e acoplado a ele tem esse piezômetro.
A depender da pressão interna, o fluido vai adentrar, né? Vai resultar aqui uma coluna H de fluido, e por meio dessa coluna H a gente vai medir a pressão, né? Se a gente tem aqui, ó, o ponto A e o ponto 1, eles estão na mesma altura, são isobáricos. Então, essa pressão no ponto A, que é igual à pressão no ponto 1, vai ser, né, o somatório de toda essa coluna de fluido aqui, toda essa pressão acima desse ponto 1. Então, a pressão em A, aqui, a efetiva, vai ser o peso específico desse fluido, e a pressão aqui efetiva no ponto A, vai ser o peso específico do fluido vezes essa altura. É a efetiva, ó, peso específico vezes a altura, ou manométrica, ou hidrostática, ou a relativa. Tem vários nomes. Se a gente considera a pressão atmosférica, a gente está encontrando a pressão absoluta. Então, observe que é um sistema que ele está aberto, né? Mas a gente consegue encontrar essa pressão efetiva ou essa pressão absoluta, considerando ou não a pressão atmosférica. É o mesmo aqui para o ponto 1, ó. A gente pode dizer que essa pressão no ponto 1 vai ser aqui o peso específico vezes esta altura de coluna de fluido. Né? A efetiva, se eu somo a pressão atmosférica, a gente tem a absoluta. Inconvenientes, né? Impossível aferir pressão do sistema com gás, ele iria escapar. Não posso trabalhar com sistemas a grandes pressões, né? Senão precisaria de um grande pesômetro, uma grande coluna aí, para o fluido adentrar e resultar na nossa altura, para aferir a pressão. Não mede também pressão negativa, né? Se eu medir pressão negativa, se a minha pressão externa for maior do que a pressão do sistema, vai entrar nesse sistema. Então, são alguns inconvenientes. Ele só vai medir pressão positiva e de fluidos no estado líquido. Aqui também um outro exemplo, mas que resulta na mesma questão que eu estava falando, a pressão de A é igual à pressão no ponto 1. Né? Então, a pressão de A vai ser igual a essa pressão de coluna de fluido. A efetiva ou relativa. Se eu somo a pressão atmosférica, temos a absoluta. Como eu já disse, pressões elevadas não é indicado, líquido de baixo peso específico também não, gases também não, e não aferem pressões negativas. São alguns inconvenientes. Para vencer esses inconvenientes do pesômetro, né, usa-se um manômetro em tubo U. Qual é a diferença? Né? Também é um tubo aqui transparente acoplado ao sistema, mas ele tem esse formato aqui de U. Né? E esse manômetro de tubo U, apesar dele, em algumas situações, não conter esse fluido manométrico, se eu tiver um fluido de alto peso específico, mas o diferencial do pesômetro é a presença desse fluido aqui azul, desse fluido cinza aqui, desse fluido cinza, que é conhecido como fluido manométrico. Esses fluidos manométricos são fluidos de alto peso específico, né? Como o mercúrio, um dos mais utilizados é o fluido mercúrio. Por quê? Porque ele vai permitir que aqui esse nosso fluido amarelo, né, possa ser um gás, um fluido de alto peso específico, um sistema a alta pressão, que vai, né, deslocar essa camada aí de fluido manométrico, né, para o lado direito, e a gente vai ter essas alturas que vai nos permitir encontrar a equação manométrica. E se for uma pressão aí negativa, né, o fluido manométrico vai se deslocar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, se a gente tiver um sistema com alta pressão. Deixa eu ver se eu lembro mais. Não pode medir gás, pode medir pressões negativas. São as principais características. E o mais importante, né, para cada configuração desses manômetros, a gente vai ter uma equação manométrica diferente. Né? No decorrer aí dos exercícios, a gente vai desenvolver a equação manométrica para cada tipo de sistema diferente. Outro tipo de manômetro é o manômetro diferencial.
Observe que ele liga um ponto ao outro, né, seja aqui reservatórios, tubulações, e aí ele consegue aferir a diferença da pressão do ponto A para o ponto B, né? Ou também está acoplado aqui a tubulações, né, onde ele vai aferir a diferença de pressão do ponto A para o ponto B. E como é que é aferida essa diferença de pressão? Deduzindo-se a equação manométrica para cada tipo de sistema. Então, eu digo, vocês conseguem enxergar, descrever essa equação manométrica. O manômetro pode ter 1, 2, 3, tá de cabeça para baixo, inclinado, né? Lembrem, se ele estiver inclinado também, né, não tem nenhum problema. O máximo que a gente vai precisar é usar algumas regras trigonométricas, porque o que nos importa é a altura em Y. Tá? Eu quero fazer exercícios com vocês também de manômetro inclinado, né? Uma observação também bem importante é que o fluido manométrico ele tem que ser emissível, né, ao fluido contido aí nas tubulações. São os principais pontos do manômetro diferencial. Então, piezômetro, manômetro em tubo U e manômetro diferencial, que pode ou não ser inclinado. Perguntas? Eu não estou focando aqui nessas equações manométricas, tá? Porque eu vou falar ainda da equação manométrica para cada tipo de manômetro. Os principais, vou desenvolver um e a gente vai desenvolvendo o restante. Vou seguir. Como é que a gente desenvolve a equação manométrica? Para cada exemplo, gente, a gente vai ter uma equação diferente. Só tem que a gente precisa saber o básico para desenvolver a equação e depois aplicar as nossas propriedades. Vou pegar esse exemplo aqui de um manômetro diferencial. Vou mostrar duas formas de desenvolver essa equação manométrica. Preste bem atenção, porque a desenvolver a equação correta, o resto é só a gente aplicar os valores que a gente tem, de propriedade do fluido, de altura. A gente tem essas linhas vermelhas aqui, gente, foram traçadas por mim, tá? Vermelha e a verde. É sempre importante a gente identificar primeiro, quando a gente vê um manômetro, né, que a gente quer aferir essa pressão ou essa diferença de pressão, é importante a gente identificar os pontos isobáricos, né, que são pontos, né, no mesmo fluido de mesma altura. Então, eu posso afirmar aqui que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto 1. Né? Eu tracei essa linha vermelha aqui isobárica. O mesmo aqui, do ponto 2 para o ponto 3. Né? O meu fluido azul aqui, na mesma altura, a linha isobárica verde. E aqui a pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto B, nessa minha linha isobárica vermelha. E tem três fluidos, o amarelo, fluido 1, o fluido manométrico, aqui contido no mercúrio, que é o fluido de peso específico 2, e o fluido laranja aqui, fluido de peso específico 3. Vou mostrar duas formas de deduzir essa equação manométrica. Primeiro, a gente identifica a linha isobárica mais baixa, que é essa, a verde. Então, eu vou pegar esse meu ponto 2 e meu ponto 3 e partir dessa igualdade de pressão. P2 igual a P3. Quem é P2? Toda a pressão que está acima desse ponto 2. A gente já falou disso na questão do reservatório, da lei de Steven. Então, a minha pressão no ponto 2 vai ser o peso específico 1 vezes essa coluna H1, mais essa pressão aqui exercida no ponto 1, que é igual a PA. Peso específico 1 vezes H1 mais P1. Mas a gente já sabe que P1 é igual a pressão interna aí desse sistema aqui nesse ponto A. Quem é a pressão no ponto 3? Peso específico 2 vezes H2, mais peso específico 3 vezes H3, mais P5, que a gente já sabe que é igual a PB. E aí, ó,
Substituindo P1 por PA, P5 por PB, a gente encontra a nossa equação manométrica para esse sistema. E aí, claro, gente, para encontrar a diferença aí de pressão, né, isolo as pressões, passo para o outro lado tudo que é as pressões das colunas de fluido e encontro os valores. Uma forma de resolver. Outra forma de resolver, né, é uma regrinha básica. Isso tem nos livros, tá, gente? Não é aquelas regrinhas de vestibular, não, que a gente vai chegar no mesmo lugar. Né? Eu vou somar, vou partir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Até a minha linha isobárica mais baixa, né? E vou fazendo. Saio PA, vou sair do lado esquerdo para a direita. Do lado esquerdo para o lado direito. Vou somar tudo que está descendo, então é um caminho que a gente faz, ó. Somo, estou descendo aqui, então eu vou somar essa coluna de fluido. PA mais essa coluna de fluido. Essa é a minha linha isobárica. Vou passar para o outro lado e subtrair tudo que está subindo, fazendo esse caminho. Pressão dessa coluna de fluido, né? Menos a pressão dessa outra coluna de fluido. Como é uma equação, a gente vai ter que ter uma igualdade aí, igual a PB. Observe. Eu poderia fazer de PB para PA? Poderia, chegaria no mesmo resultado. Só lembre, descendo, eu somo, subindo, eu subtraio. Vou chegar na... Se vocês observarem aqui, ó, eu chego na mesma equação. Ó, só um rearranjo aí de mais e menos, mas é a mesma equação. Preferem a forma 1 ou a forma 2? Vou chegar onde? Dá 1? Eu achei mais fácil a 2. É mais É a lógica que eu efetivo. estava pensando. A 2 é mais fácil, você chega no mesmo resultado. Quando desce, soma, quando sobe, diminui. Subtrai, no caso. Certo, Arthur? E eu sempre igualo a última pressão. Tá? Essa regrinha aqui. Fiquem à vontade, gente. As duas formas vão chegar no mesmo lugar. Observem que as duas formas se baseiam nas linhas isobáricas, né? Na linha isobárica mais baixa. Desenvolver a equação manométrica, a gente consegue encontrar o restante, né? Consegue encontrar toda e qualquer informação que vai envolver esse manômetro, aferir pressão, encontrar peso específico de fluido, diferença de pressão. Realmente é coisa demais. A senhora falou, só em uma equação dá para a gente variar muita coisa. Maria. Muita coisa, e isso vai depender da configuração, do peso específico do fluido, né? Deixa eu ver se tem algumas configurações diferentes. Ó, aqui é a mesma configuração que a gente falou, né? Mesminha, então fazendo a mesma observação que a gente fez anteriormente, só está aqui mais esmiuçado. Para essa situação, observe. Então, eu vou traçar aqui a minha linha isobárica mais baixa, que é essa aqui do fluido amarelo, né, que eu pintei de roxo. Ponto 2, a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3. Vamos lá, a gente vai fazer PA, mais, estou descendo, mais o peso específico 1 vezes H1. Cheguei na minha linha isobárica, vou subir, peso específico do fluido manométrico vezes H2. Igualo a quem, gente? Acho que é a pressão atmosférica. Atmosférica? Se a gente igualar a pressão atmosférica, a gente está encontrando a pressão absoluta. Absoluta. Se você iguala a 0, você está encontrando a pressão efetiva, certo? Lembrem disso, gente.
né? Se a gente considerar aqui a pressão atmosférica, a gente está encontrando a pressão absoluta. Se a gente despreza aqui, ó, a pressão atmosférica, a gente está encontrando a relativa. Ah, professora, mas o manômetro está inclinado. E agora? Nada demais. A gente vai fazer, ó, linha isobárica aqui dos fluidos, do fluido azul, é essa linha verde. Vamos fazer PA mais essa coluna de fluido aqui, peso vezes H1, menos essa coluna de fluido azul aqui, que é o fluido 2, vezes X2, chamei essa altura aqui de X2, né? A gente não tinha. Continuo subindo, menos o peso específico desse fluido 3 vezes H3, igual a PB. Senhora, mas como é que a gente vai achar esse X2? Né, gente? A regrinha manométrica. Se tiver aqui o valor de L2, né, então depende muito da informação que a gente tenha. Né? Pode usar um seno, um cosseno, um tangente. Né? Isso vai depender da configuração e da informação que a gente tem. Nesse caso, como a gente possivelmente vai ter esse comprimento aqui, L2, né? Então a gente vai fazer seno do ângulo, cateto oposto, X2 pela hipotenusa, que é o L2. A gente encontra X2 e aí vai substituir na nossa equação manométrica. Então, nenhum bicho de 7 cabeças, se o manômetro estiver inclinado, a gente vai conseguir fazer do mesmo jeito. É só lembrar das regras trigonométricas, lembrar que a nossa pressão varia em Y. Vamos fazer um exercício? Dá tempo da gente fazer mais... Fazer uns 2 exercícios aqui. Lápis, caneta, vamos lá. Calculadora. Um container com vários fluidos está conectado a um tubo U. Observe aqui o tubo U com glicerina. A gente vai encontrar as propriedades dos fluidos lá na tabelinha, tá? Ele pede para que a gente determine a pressão efetiva no manômetro, né? Ou seja, a pressão nesse ponto A. Sabendo que os fluidos encontram-se a 20 graus e 1 atm, né? Para que a gente encontre essas propriedades lá na tabela. E ele fala aqui para a gente adotar a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora tá certinho, Júlia, metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, ele quer a pressão efetiva no ponto A. Temos 70 centímetros de coluna de óleo sais 50, 30 de água, 20 de glicerina desse lado esquerdo, né? 20 mais 15. E 105 de glicerina do lado direito. Vamos lá, já vou trazer aqui a massa específica, tá, dos fluidos, isso está na nossa tabela. Vamos traçar primeiro a nossa linha isobárica aí, que é a da glicerina. A gente tem aqui, ó, a linha isobárica mais baixa é a glicerina aqui, de um lado para o outro. Professora, só sendo ansioso um pouquinho, né? Nesse caso aí, é o mesmo líquido, né? Glicerina, aí ele está a alturas diferentes. A gente vai sempre considerar ou vai só somar essas alturazinhas aí? Peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu tenho... Como assim, somar? No caso, se a gente está traçando a linha isobárica aqui nesse ponto, né? Então, eu vou considerar... Porque tudo que está aqui abaixo dessa linha isobárica, se é o mesmo fluido e a mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Então, a gente praticamente despreza esse lado esquerdo e direito, e o que a gente vai considerar vai ser esses 70 centímetros de glicerina aqui. Foi isso que você perguntou? Eu queria saber realmente como é que a gente ia utilizar, né? Porque o resto do líquido é todo glicerina, né? Só isso. Isso.
Então, se a nossa linha isobárica passa desse lado, né? Tudo que está aqui do lado esquerdo e do lado direito tem a mesma pressão na mesma altura. Então, o que a gente vai considerar de glicerina é o que está aqui, ó, nessa parte que eu estou circulando, que é justamente o 105. Cadê? 105 menos o 35, que vai dar 70. Nessa linha, essa coluna aqui de fluido glicerina tem 70 centímetros. Traçar aqui de novo. Vou chamar esse ponto de X e esse ponto de Y, só para a gente fazer aquele exemplo da igualdade, mas poderia ser feito também pela somando desce, subindo subtrai, certo? Só para a gente treinar aí, porque quem se identifica mais com essa forma, né? Px, a pressão nesse ponto X igual a pressão nesse ponto Y, porque a gente tem o mesmo fluido glicerina dos dois lados. A pressão nesse ponto X vai ser o somatório de todas essas pressões aqui, que é do óleo e da água. A pressão no ponto Y é a pressão dessa coluna de glicerina mais a pressão, né, no ponto A que está indicado aqui no manômetro. Pergunto para vocês. Por que eu não considerei a pressão atmosférica, já que o reservatório está aberto? É porque na questão ele pede só a pressão efetiva, não é isso? Que é na verdade, ele pede a pressão efetiva no manômetro. Lembrem, o manômetro ele vai medir sempre a pressão efetiva. Vamos lá. Pressão, então, do óleo vai ser a massa específica do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura. Pressão da coluna de água, massa específica da água, vezes a gravidade, vezes a altura. A pressão da coluna de glicerina vai ser a massa específica da glicerina, vezes a gravidade, vezes a altura. Quem a gente quer encontrar? PA. Eu botei outro P, não sei, era para botar uma interrogação. Aí vocês me dizem, professora, mas eu gostei mais daquele outro jeito que você me mostrou, descendo soma, subindo subtrai. Mesma coisa, eu vou partir aqui do PA, né, tanto faz de um lado do outro, vou fazer PA mais essa coluna de fluido, do fluido glicerina, menos a coluna de água, menos a coluna de óleo, igual a zero. A professora deu 478,24 Pascal? Dá 400 e alguma coisa, 478,24 Pascal. Perfeito, Natanael. Show. É bem tranquilo. Caiu até umas questões dessas parecidas nos Enems aí, é bem comum. Concurso da Petrobras, tem várias questões de concurso da Petrobras, da Transpetro. Gente, é para vaga de engenharia, qualquer vaga relacionada a exatas, vai cair questões de manometria. Elas vão ficar mais complexas, vão ficar mais interessantes. Questão de ENAD, quem vai fazer? A engenharia faz ENAD esse ano? O bacharel faz ENAD esse ano? Não me lembro se faz, mas ENAD cai direto. ENAD é o quê, professor? Desculpa a ignorância. É aquele exame nacional que vocês fazem quando estão próximos a se formar. Ele acontece para alguns cursos de 2 em 2 anos, né? Antes era de 3 em 3 anos, eles vão mudando, né? Às vezes de 2 em 2 anos, já teve ano que foi ano seguido, e vão alternando os cursos, né? Os cursos de exatas, os cursos de humanas, e os alunos que eles têm naquele período em que é feito a ENAD, mais de 80%, me perdoem se mudou alguma regra, né? Mas até o último em que eu estive, né, na época em coordenação, era com os alunos que estavam com mais de 80% da carga horária do curso. E aí vocês fazem uma prova, né, com os conteúdos
do curso, várias disciplinas de vários eixos, né, que onde vocês vão demonstrar o conhecimento. É obrigatório, né? Obrigatório que eu digo, porque há uma necessidade desse aluno que já está com essa carga horária de fazer, né? Isso tem toda uma questão também com o diploma, né? Os alunos, eles estão lá junto ao INEP, que é ligado ao MEC, com essa, não vou dizer obrigação, né? Mas com essa necessidade de fazer essa prova. E isso também reflete na nota da instituição, né? Junto ao MEC, toda a parte também burocrática. Não só isso, né? A infraestrutura da instituição, toda a parte de pesquisa, corpo docente que compõe aquela nota de excelência do curso. Professora, só faz na engenharia, né? Se eu não me engano, acho que CIT não faz, né? Eu não sei, não me perdoem a ignorância, como é o meu primeiro contato com o CIT. Né? Eu sei que nas engenharias fazem minha experiência na engenharia, mas acredito que o CIT... Não, mas eu posso também buscar essa informação melhor com vocês, mas até o último Enem não tinha visto na lista dos cursos. Mas me perder a ignorância mesmo, vou ficar devendo essa resposta e trago para vocês na próxima aula. Tem alguns cursos que eles vão entrando, né, ano a ano no ENAD, né, surgindo essa necessidade, mas confirmo com vocês na próxima aula. Mas ficou claro que é ENAD, então, falou em mecânica dos fluidos, falou em ciência exata, né, se é bacharel em tecnologia, se é engenharia, se é qualquer área, gente, tecnólogo, vai ter manometria, vai ter manômetro, equação manométrica e assim por diante. Vamos desenhar essa equação manométrica aqui, por mais que não dê tempo da gente fazer toda, mas vamos desenhar essa equação e aí eu deixo a parte, né, de cálculo mais para a gente concluir na próxima aula. Mas acho que dá tempo. Então, o monitor vai vir dar um recadinho rapidinho, ainda tem que passar o valendo de hoje, a lista de presença. Vamos lá. Observe o manômetro na figura abaixo, onde existem duas canalizações, né, onde escoa o fluido A. É dado aqui muito cuidado. Essa questão foi uma questão até da prova do semestre passado, turma... Não me lembro se foi a T3 ou se foi a T4. Eu já trouxe ela para aqui, já trouxe no nosso slide. Fluido A, então, ele tem um peso específico, ó. Quilograma-força por metro cúbico é peso específico. E o fluido B, está aqui do outro lado. Os fluidos manométricos 1 e 2 apresentam, respectivamente, 13.600 quilograma-força por metro cúbico e 2.750 quilograma-força por metro cúbico. Que variável é essa, gente? Quilograma-força por metro cúbico. Meu Deus do céu. Gente, desculpa se eu tô vendo. Que propriedade é essa? É o peso específico, né? Quilograma peso específico. Força-peso por metro cúbico. Eu tenho que dividir aí pelo... Não, já é o peso específico, né? Já está em quilograma-força por metro cúbico. Tanto do fluido A, quanto do fluido 1, quanto do fluido 2. Tá? Eu só perguntei para a gente reforçar. Geralmente a gente vê Newton por metro cúbico, né? Então, a gente está trabalhando... Ele está pedindo peso específico, né? Não. Ele pede o peso específico aqui no fluido B. Verdade. É dado aqui as alturas, x, y e z. Supondo que a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B seja de 0,258 kgf por centímetro quadrado, determine o peso específico do fluido B. Ele quer saber o peso específico desse fluido B. Tá? Então, primeira coisa, gente, vamos montar a nossa equação manométrica. Vamos lá.
Eu vou sair aqui desse reservatório, né, onde eu vou chamar aqui de PA, a pressão em A. Certo? Vamos ver as linhas isobáricas. Olha, eu tenho uma linha isobárica aqui, que é o fluido cinza mais escuro de um lado e do outro, né, que é o fluido 1, manométrico. Aí aqui é o fluido 1, aqui é o fluido 2. Aqui é o fluido A, aqui é o fluido 2, não é linha isobárica. A minha outra linha está aqui, que é do fluido B. A divisão aqui, ó, entre um fluido 2 e o fluido B está justamente aqui. Professor, nesse caso, qual seria aí a linha isobárica mais baixa? Na verdade, a gente não vai ter aqui a mais baixa, a gente vai ter a mais alta, né? O tubo está invertido. Okay. Só uma observação. Se ele estiver invertido, ao invés de ser a linha mais baixa, vai ser a linha mais alta. Beleza. Tranquilo? Então, a gente vai partir daqui de PA, né? A pressão nesse reservatório A. Vai ser, se eu subo, subtraio, menos essa pressão de coluna de fluido aqui. Passo para o outro lado, descendo, somo. Então, mais essa pressão de coluna de fluido aqui. Aqui tem a altura X mais Y. Então, eu vou somar aqui, que é o mesmo fluido, que a altura é X e Y. Vou descer aqui, somando também essa altura Z do fluido B, igual a pressão em B. Reforçando. Pressão em A menos essa coluna aqui de fluido, que tem a altura X. Descendo, então, eu somo essa coluna toda aqui de fluido 2, que tem a altura X mais Y. Desço essa coluna de fluido de altura Z, que é do fluido B, igual à última pressão, que é a pressão aqui desse reservatório B. Ok? Ele deu PA e deu PB, então vamos igualar, né? Vamos isolar PA e PB para que a gente possa encontrar o peso específico do fluido B, que é o que ele quer. Eu vou passar PB para cá, porque a gente já tem, olha, esse valor da diferença de pressão. Ó, PA menos PB já é este valor daqui. E aí, substituindo todos os valores que a gente tem de peso específico, X, Y e Z, a gente vai encontrar quem a gente quer, que é o peso específico B. Pessoal, existem diferentes configurações. Eu posso pedir o peso, posso pedir a diferença de pressão. O que eu quero mostrar a vocês que nessa lista 3, que já está disponível para vocês, ó, tenho diferentes configurações, eu tenho aqui interligado em tubulações, eu tenho apenas, né, um manômetro com vários tubos, manômetros ligados a reservatório pressurizado, ó, tubo invertido, 2 invertido e um normal, tubo ligado à tubulação, tubo inclinado, essa aqui tem até a resposta também. Então, façam, exercitem, treinem. Na próxima aula, vamos continuar fazendo exercício desse assunto, tá? Revejam a aula síncrona também, a aula síncrona que está disponível para vocês com a parte mais teórica. E na aula da semana que vem, deixa eu só ver se o monitor vem aqui, queria dar um recadinho para vocês. Só ver se ele está aqui, só um minutinho. Vou disponibilizar aqui a lista de presença. Ah, tem um valendo também, tem um valendo lá no formulário. Vou botar aqui no chat. Professora, quando a senhora coloca esses valendo no formulário, a senhora deixa lá nas notícias ou coloca aqui como é? Não, só coloca aqui no chat. É especial para quem participa da aula. Não, eu tô só perguntando. Bota aqui no chat. Já aproveita, já
Esse aqui é a lista de presença ou é o valendo? Meu povo, isso é o valendo, viu? Não é a lista de É o presença. valendo, né, professor? Primeiro? É, ia botar a lista e acabei colocando o valendo primeiro. Já salva, abre, salva, copia o link, bota no bloco de notas, no Word, para fazer depois. Vai ficar aberto até a nossa próxima aula, que é o dia 9. É desse conteúdo já para dar uma Professora, acho que a reforçada. senhora mandou 2 valendo, não? Foi porque depois eu corrigi para vocês não acharem que era a lista de presença. Eu vou botar a lista agora. Eu abri esperando a lista aí, eu fiquei... É porque não é igual ao WhatsApp que apaga, né? Aí ia ficar os dois. Vou mandar a lista agora. Professora, essa é a turma 4, né? Esse é o T4. Esse valendo vai ficar aberto até quando, professora? Até terça que vem. Tá certo. Tá? Salva, não envia agora, não. Não finalize, não. Deixem para fazer, sentar com calma, fazer. Só não sei se o monitor vai conseguir dar uma passadinha aqui, deixa eu ver se ele entra. Mas o recado que a gente queria dar a vocês, né, é de que no sábado, acho que vocês viram no notícia, né? Vai ter um aulão, um momento, um encontro lá dele, tá? Com vocês. Aqui eu pus na notícia no Cigar. Vai ser sábado, das 3 às 5. Ele vai fazer aí, né? Abordar temáticas, vai fazer revisão, fazer exercícios também, desses assuntos iniciais. Já dou a dica, vem, porque o questionário vai ser liberado amanhã, então, com certeza, esse aulão aí, esse encontro, vai ajudar vocês a responderem um questionário. Ninguém vai responder o questionário lá, né? Estou falando que vai auxiliar, vai agregar conhecimento para que embasem vocês a responder o questionário, tá? Então, venham, estejam presentes, tirem as suas dúvidas, já tem a nossa lista 3 que eu acabei de mostrar. O objetivo é que vocês exercitem o máximo que vocês puderem, né, para estarem embasados para fazer a nossa prova. Já, gente, hoje é dia 4. A prova é dia 20, é? Dia 18. 18. Vai ter uma lista antes dela, valendo ponto? O questionário vai ser liberado amanhã no Multiprova, Natanael, até o dia 16. Tá bom. Tá ali um ponto. E a nossa prática de simulação, já, Maurício, vai ser liberado no dia 9. Semana que vem, que vale mais um ponto. Nossa prova vale 80%. Também no multiprova ou no Cigar? No Multiprova. Assim que eu liberar, aí eu ponho para vocês um aviso de que está liberado. Aí ele vai ficar liberado até o dia 16. Deixa eu até botar aqui para reforçar aqui, né? Nossas datas aqui. No Multiprova, libera amanhã, do dia 5 ao dia 16 do Multiprova, valendo o questionário 10%. Do dia 9 ao dia 19, a nossa atividade prática de simulação, que eu vou explicar direitinho em sala, como é que faz, mostrar o template, né? E vai ter o nosso encontro também no dia 13, para tirar dúvida referente a essa atividade, e a nossa prova valendo 80% no dia 18. Certinho, né, Tonel? Ok, tudo certo. É isso. Estudar.